Olá, tudo bem com você? Boa início de semana, né? Que o Senhor te conceda uma semana abençoada, tá bom? Repleta de muitas conquistas, muitas bênçãos, tá bom? E aproveitando, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, tá bom? É muito importante que você faça isso. Se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações para você receber notificação de novas postagens. Por que é importante que você se inscreva no canal? Porque se inscrevendo você faz nosso canal crescer e possibilita a gente a expandir o nosso trabalho de evangelização, tá bom? Então não basta somente assistir o vídeo, não, mas é necessário, é muito importante que você se inscreva e acione o sininho de notificações, tá bom? Você que está assistindo esse vídeo agora, é só aqui embaixo você irem se inscrever, tá bom? E aí o número de inscritos na página aumenta, cresce, tá? E a possibilidade da página fluir é muito maior, tá? E além do mais, você pode mandar esse vídeo também para seus contatos, para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que você gosta, tá? E agindo assim você está ajudando a difundir o nosso trabalho, tá bom? Bom, e hoje, segunda-feira, eu gostaria de fazer a leitura do Evangelho que foi lido na missa de ontem. Eu quero lembrar que o Evangelho que foi lido na missa aqui na minha igreja, aqui na minha paróquia em João Ramalho, é o mesmo Evangelho que foi lido ontem no mundo todo. Olha a unidade da igreja aí, né? No mundo todo, nos quatro cantos do mundo foi o mesmo Evangelho. Então, já o Evangelho de hoje, na segunda, é o mesmo Evangelho para o mundo todo. Então, todas as igrejas proclamam o mesmo Evangelho do dia. Então, há unidade na igreja, tá? E aí, o Espírito Santo conduz o sacerdote para a explicação do Evangelho e para as orientações, exortações, de acordo com a realidade de cada paróquia. Tá bom? Aí é a ação do Espírito Santo. Enfim. Então, a leitura de hoje está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, e tem como título A Parábola do Trigo e do Joio. Diz assim, eu vou ler para você. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Tá. Depois você lê o Evangelho completo, que é do 24 ao 30, tá? Eu vou ler só essa parte, senão o vídeo fica muito extenso. Beleza. Então vamos lá. É o seguinte. Jesus, quando contou essa parábola para explicar, né, o bem e o mal, ele estava explicando para uma multidão e ele estava ali em um barco, no lago, a multidão ali na beira do lago ouvindo ele falar. Por que ele estava no barco? Para tornar mais fácil dele se dirigir à multidão. Então, provavelmente, nesse dia ele contou várias parábolas. E a parábola do trigo e do joio é continuação, né, da parábola do semeador, que ele também contou nesse mesmo dia. Então veja bem a diferença. Na parábola do semeador, ele contou que o homem semeou só uma semente. E era vários tipos de solo, mas uma semente só. Já aqui, ele fala de um solo, mas fala de dois tipos de semente. A que foi semeada propositalmente, né, para gerar o trigo, e a que foi semeada propositalmente para gerar o mal, que é o joio. Então ele usa, né, essa metáfora, o joio e o trigo, para dizer o mal e o bem. Quer dizer, o trigo é o bem, o joio é o mal. Então, o joio é aquela semente que não vai dar fruto nenhum, que não vai servir para nada, né? Já o trigo é aquele que é semeado, que traz muitos benefícios, como sacia a fome, como traz, por exemplo, o rendimento e etc, né? Mas enfim. Aí nessa parábola ele fala que os discípulos, né, os servos, quer dizer, os servos, perguntaram pro pai de família, o que vamos fazer, né? Vamos arrancar o joio? Aí ele diz, não, deixa lá, porque se a gente for arrancar o joio,
pode acontecer de a gente arrancar o trigo junto e o prejuízo é maior. Deixa tudo crescer junto e na hora certa da colheita a gente separa o que é joio e o que é trigo. O trigo vai para o celeiro e o joio vai ser amarrado e jogado no fogo. Muito bem. Eu acho que aqui está uma grande resposta para as pessoas que falam, mas se Deus existe, por que existe o mal? Muito simples. Né? Aí está uma resposta. O Senhor, Ele não deixa de acreditar no ser humano, na sua criação. Ele não deixa de acreditar em você, em mim, em nós, não. E Ele não deixa de acreditar também que uma pessoa má possa se converter. Tanto é que Ele dá essa oportunidade, Ele dá essa chance. E mais incrível que Ele permite que esse joio cresça. Então Ele permite, né, Ele deixa o mal crescer no meio da gente. Né? E eu entendo isso como benéfico porque a gente só tem consciência do que é bom sabendo o que é mal. Olha só a inteligência de Deus. Por exemplo, se eu sei o que é escuridão, eu entendo a luz. Entendeu? Se eu entendo o que é a luz, eu entendo também o que é escuridão. Uma coisa é a ausência da outra. O que é a escuridão? É a ausência da luz. O que é o mal? É a ausência do bem. Então, Ele permite que o joio cresça também para que as pessoas aprendam. Ele permite que o mal continue para que as pessoas tenham discernimento do que é bom. Né? Você consegue imaginar a ideia de que a gente só fala com Deus, só dirige a Deus quando a situação está complicada? Muitas pessoas são assim. Não digo aquelas que estão ali para servir a Deus, que falam com Deus na alegria, na tristeza, estão ali firmes, falando com Ele. Mas tem gente que infelizmente é assim. Só lembra de Deus quando a coisa complica. Quando está tudo bem, ela pouco se lembra de Deus. Aí está uma resposta. Então, é necessário que o mal exista para existir o bem. Olha que interessante, né? Olha a conclusão que a gente chega. É necessário que o mal exista para também existir o bem. Ou seja, em outras palavras, é necessário que o mal exista para a gente discernir o que é bem. Se não existir um, a gente perde a noção do outro, né? E a gente perde a consciência do outro. Tá? Como seria se só existisse o bem no mundo? A gente não conseguiria separar, nem valorizar o bem, porque ele já estava ali e não tem nada contra, né, contra ele. Mas a gente sabendo o que é ruim, a gente entende o que é bom. Interessante isso. Então, quando ele fala da parábola do joio e do trigo, é justamente isso. Né? É para mostrar que a gente precisa entender e discernir, né, o que é uma coisa e o que é outra, na verdade. Né? Então, infelizmente, o joio está aí. O joio está no meio da sociedade, o joio está no meio da humanidade. O joio está dentro da igreja. Dentro da igreja. Lá dentro da igreja tem pessoas que se dizem cristãos, mas é aquela pessoa que fofoca, que fala mal da vida do outro, que vai na igreja, né, para celebrar, mas está lá olhando a roupa do outro, criticando o outro na fila da comunhão, né? Esses são os tipos de pessoas que são consideradas joios, né? E assim como Jesus fala aqui na parábola, na hora da colheita, qual é a colheita? Na hora que Jesus voltar, né? Então ele vai separar um do outro. Vai separar o mal do bem, o que é treva da luz, o que é bom vai separar do mal. As pessoas boas serão separadas do mal. Enfim, e quando ele fala o celeiro é o céu. Então, no fim dos tempos, quem for bom de coração vai para o céu. Quem for mal de coração, né, vai ser lançado ao fogo, que é o inferno. Isso é muito sério. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Existem dois tipos de cristãos. Existe o cristão
que segue a Cristo, e existe o cristão de fachada, né? Aquele que vai, né, só para mostrar que é cristão. E está cheio, a igreja está cheia assim. Eu fico pensando o que os padres e os pastores têm que fazer para segurar esse povo aos pés do Senhor. Porque é difícil, é complicado. Então tem muita gente que disfarça isso, né? Tem muita gente que entra na igreja, dobra o joelho, fala com Deus, mas saiu da porta da igreja para fora, se transforma, deixa de ser cristão. Ela pensa que ser cristã é somente dentro da igreja, não é. Ser cristã é todo dia, toda hora, todo momento, em qualquer situação, né? Então, o trigo está no nosso meio, o joio está no nosso meio. Está ali, né, e está crescendo junto com a gente. É por isso que o Senhor permite que essas pessoas estejam no nosso meio, para a gente também entender o que é ser bom, o que é ser de Deus. Porque eu, como cristão, como filho de Deus, e querendo seguir a Cristo e servir a Ele, então eu entendo que quando dentro da igreja tem pessoas más, pessoas que fazem mal contra os outros, fazem mal contra mim, contra você, pessoas que fora da igreja são falsos cristãos, são cristãos só de aparência, eu entendo que o Senhor permite que a gente veja isso para que a gente aprenda a como não ser dentro da igreja, a como não agir dentro da igreja, a como não ser um filho de Deus. Mas é uma grande lição. Olhando uma pessoa má, uma pessoa que disfarça, uma pessoa que finge ser cristão, eu, pela sabedoria do Espírito Santo, eu aprendo a como não ser cristão e começo a me autoavaliar, né, e ver aonde que eu preciso mudar. Isso é muito importante, tá bom? Então que você entenda isso mesmo. Eu sugiro para você fazer a leitura de Mateus 13, versículos de 24 a 30, que é essa parábola, e tire as suas conclusões, né? E a gente procure entender aí com essa mensagem de Jesus, se eu estou sendo joio ou se eu estou sendo trigo. Se eu estou alimentando joio ou se eu estou alimentando trigo. Se eu estou sendo joio para o outro ou trigo para o outro. E para mim mesmo, o que eu estou sendo. E dentro da minha vida de comunidade, dentro da minha igreja, na minha família, no meu trabalho, eu estou sendo joio ou trigo. Tá bom? Que Deus te abençoe. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Dá uma força aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.